É isso aí, pessoal, bem-vindos ao Combo Arts. Continuando aqui a nossa série de vídeos do Inktober 2019. Hoje nós estamos desenhando aqui o Yantia. E no desenho de hoje eu vou trabalhar com pena metálica, no lugar das canetas nanquim, e também com pincel. Então vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu fiz aqui. Começando o desenho, fazendo um rascunho, utilizando a minha lapiseira de ponta laranjada para fazer todo o rascunho dele e tal. Lembrando que você pode fazer com lápis normal, sem problema nenhum. Dependendo do caso é até melhor. Hoje talvez fosse melhor eu ter feito com ele, porque depois eu precisava apagar o desenho e ele estava ali, né? Mas não tem problema, fica bem legal, dá um estilo bacana também para o seu desenho. Depois que eu fiz toda a parte do rascunho, aí eu já vou elaborando mais ou menos como que vai ser o personagem na sua pose final já. Lembrando que eu trabalho com o estilo cartoon, então adapto bem a forma com que eu faço o meu desenho. Eu não sigo exatamente como deveria ser o personagem, se estivesse na forma mangá e tal. E esse Yantia que eu estou fazendo é da série do Dragon Ball clássico, então a roupa dele é aquela roupa mais detalhada, mais difícil. Agora eu vou começar a fazer o preenchimento com nanquim. Então eu uso o meu nanquim, coloco na própria tampa dele. Usei o limpa-tips para formar uma espécie de proteção para a tampinha não cair, não sujar o desenho. É muito importante se você for meio desastrado como eu, então ajuda bastante a fazer isso. Isso é só uma forma de colocar o nanquim, tá? Não precisa fazer exatamente assim. Você pode colocar num godê, pode colocar num potinho, onde você achar melhor. O bom dali é que depois que eu terminar de desenhar, eu consigo fazer ele voltar então pro pote, assim eu economizo um pouquinho de nanquim, não tem aquele desperdício todo que a gente teve nas outras vezes, né? Que eu tive que simplesmente abandonar o nanquim porque não dá para devolver ele. Agora eu vou fazer toda a parte de passar, de fazer os traços do desenho utilizando a pena metálica. O problema da pena é que ela é um pouco mais difícil de controlar, se você não usa sempre. E esse é o caso aqui, eu não trabalho tanto com essa pena. Quando eu vou fazer algum trabalho profissional mesmo, por algum cliente, eu uso as canetas e tento fazer tudo direto no computador, que é bem mais prático mesmo, né? Tem até vídeo meu aqui que eu falo um pouco sobre isso. Você pode mesclar as duas técnicas, faz o desenho, um rascunho no papel, tira uma foto com o seu celular e finaliza no computador. Então dá para fazer assim também. Tem alguns que preferem fazer a arte final na mão, porque eles acham que ficam mais bacana assim. Dá para você fazer assim. Tem um ilustrador, o Jake Parker, que eu gosto bastante, que ele pega e faz o desenho dos personagens dele todo no computador, a parte do rascunho, essa parte alaranjada, imprime e faz o desenho por cima, só a parte da tinta. Eu já acho melhor fazer o contrário, mas tá bom. Beleza, seguindo aqui, só preparando agora a parte da finalização do desenho mesmo, né, onde nós vamos colocar então a parte da tinta e tal, e eu já começo a pensar nos detalhes, que vai ser uma das técnicas de design que você tem que usar quando você faz uma ilustração, que é trabalhar com contraste. Como assim um contraste? O contraste ele vai funcionar da seguinte forma, é o preto sobre o branco, ou vice-versa, né? Então você tem uma cor mais clara e uma cor mais escura. Então eu já estou separando ali mais ou menos onde vai ser mais escuro, utilizando achuras, e eu gosto muito da técnica de achura solta, que você pega e faz umas achurinhas assim, sem compromisso, sem se preocupar muito com o lado, ela bem solta mesmo, dá um ar meio esquisito no desenho, eu acho bem legal, assim, dá uma cara diferente para ele. E você pode fazer tudo isso direto com a pena também, se você não quiser usar pincel depois. Mas no caso aqui, para fazer as partes em que é tudo preto, eu utilizei o pincel para cobrir, logo mais vocês vão ver aqui. Mas eu já fui separando aqui, por exemplo, as luvas dele e a blusa, a parte de cima, é verde, né? Então é um pouco mais escuro. Então eu vou fazer uma achura mais forte naquela parte ali. E na calça, né, a parte onde ela fica mais tampada, ali perto da cintura, também um pouquinho mais escuro. Mas eu literalmente passo toda a achura forte na blusa dele para dar aquela sensação de que é um tom mais escuro, mais próximo do preto. Já a calça a gente vai pintar com
a nossa tinta cinza também. Beleza. Fazendo os detalhes da espada. Lembrando de colocar aquela linhazinha que tem nas espadas chinesas. Não sei para que serve, mas tem elas ali. Beleza, agora eu pego meu pincel, dou uma limpadinha nele lá na caneta nanquim, na água, né? E seco bem ele. E depois já começo a passar a tinta com cuidado para não sujar todo o desenho. Você pode fazer os detalhes primeiro, começa fazendo as bordas assim para não borrar todo o desenho. Eu faço meio que isso, olha lá, se você olhar bem o desenho, eu começo primeiro fazendo uma borda onde eu posso passar o pincel e assim você evita causar algum acidente, porque quando você trabalha com tinta tradicional, isso pode acabar acontecendo. E eu vou deixar um espacinho ali na parte de cima, não vou pintar ele porque não quero sujar o meu papel vermelho ali embaixo. Mas se você estiver fazendo um trabalho para entregar para alguém, você põe uma sulfite embaixo e cobre o desenho sem problema nenhum. Aí eu já aproveito que eu estou usando o pincel para fazer o símbolo, porque parece um pouco mais escrito, fica bacaninho usar assim, e dá aquela sensação de ficou finalizado. E lembrando que a gente falou sobre contraste, eu estou colocando aqui nas luvas dele, que elas são vermelhas, as linhas vermelhas ali, eu coloco o preto também, para ser a parte de contraste da roupa dele. Acho que fica mais interessante você deixar algumas partes bem escuras, uma meio escura e uma bem clarinha. Então você vai misturando. Depois que eu fiz todo o cabelo dele, agora eu vou para a parte de finalização. Então aquela parte de cima que eu deixei, os detalhezinhos que ficou errado com o pincel, eu consigo corrigir um pouquinho com a pena. E agora é só passar para tinta cinza. Eu vou passar uma camada de tinta, mas quando eu estou passando ela eu reparo que ela está muito clara. Isso acontece porque é uma aquarela que eu misturei com água e deixei parada ali, né? Guardada. Então é bom você sempre dar uma mexida antes de conseguir pintar de novo. Então eu pego, faço isso com o próprio pincel, dou uma mexida nela e passo uma segunda mão de tinta cinza. Aí sim fica no tom que eu queria. Eu deixo uma parte mais branca, uma parte mais escura e o desenho está pronto. Muito bem, pessoal, então esse foi o desenho de hoje, espero que você tenha gostado. Se tem interesse em aprender a desenhar, não sabe de nada ainda, tem o meu mini curso de desenho, o link aqui na descrição. É só você clicar e assistir as aulas e já começar a praticar. Valeu, pessoal, até a próxima e tchau!